A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos ao ADNews Jovem. A sua companhia é muito especial para nós, então fique aqui conosco, pois eu tenho certeza que será muito importante e edificante para a sua alma o assunto que nós vamos ter hoje. Somos gratos em receber você, a juventude da nossa igreja e de todas as juventudes, para esse programa que é feito especialmente para você. Amém. Estamos pelo canal da Rede Brasil de Comunicação e para você que acompanha pelo YouTube, não deixe de compartilhar essa transmissão. Curta este vídeo, se inscreve no canal e clica naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. No ADNews de hoje falaremos sobre moda e modismos. Será que toda moda é ruim ou prejudicial? É possível adotar alguma moda e manter a fé? A falta de identidade pode ser um alvo fácil às modinhas apresentadas pelas mídias? As respostas e essas e outras perguntas você fica sabendo agora no ADNews Jovem. É isso aí. Hoje nós estamos com os nossos queridos convidados, né? Estão nos dando a honra de estar aqui conosco, o evangelista Genevaldo Gambarra. Pai Senhor, evangelista. Pai Senhor, presbítero André, irmã Camila, eu externo a minha profunda gratidão a Deus de poder estar aqui cooperando no ADNews Jovens. Para mim é uma honra estar aqui. Amém, pastor. Amém. Ele não veio sozinho, né? Está aqui conosco também a nossa irmã Solange Gambarra. Seja bem-vinda, irmã Solange. Muito obrigada, irmã Camila, presbítero André. Quero saudar também a todos com a paz do Senhor. Essa linda plateia, né, de jovens da nossa igreja. Vocês estão lindos. Sou realmente admiradora dos jovens da nossa igreja pela postura, né? Estão belíssimas. E você de casa, Deus te abençoe, você jovem, continue conosco. Com certeza essa programação será de bênção para a sua vida. Eu quero aproveitar e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao nosso querido pastor presidente, a nossa querida irmã Judite. Deus abençoe, o nosso carinho, o nosso abraço. Estou muito feliz em poder também cooperar juntamente aqui com meu esposo, ao lado dele, né? E que Deus continue abençoando a todos. Amém, glória a Deus. E por falar na juventude da igreja, né, irmã Solange, nós estamos aqui nesse programa ADNews Jovens, contando com a participação dos jovens que eles me disseram aqui anteriormente, que são os jovens mais animados aqui da região. Amém? Né, os jovens da... Amém? Amém? Amém. Os jovens ali da filial em Feira Nova, que é gerida justamente pelo evangelista Severino Amaro, não é isso? E também os jovens da filial em Tracunhaém, o pastor Gilson Bezerra. Queremos já mandar a saudação ao evangelista Severino Amaro, ao pastor Gilson Bezerra, servos de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. E aí, os jovens estão animados, sim ou não? Sim. Podia ser melhor. Sim ou não? Sim. Agora sim. Graças a Deus. Está conosco também a cantora Elienay Silva. Seja bem-vinda, irmã Elienay. Amém, irmã Camila. Paz do Senhor presbítero André. Que alegria, que prazer, que honra estar participando com vocês do ADNews Jovem e também com essa juventude, com esses jovens animados e cheios de Deus. É uma alegria. Amém, glória a Deus. E nós vamos já dar início à nossa conversa aqui, né? Eu sei que você está em casa aí ansioso, já pensando qual é o tema de hoje, o que é que nós vamos falar. E aí nós queremos perguntar, não é, já inicialmente aqui a evangelista Gambarra, irmã Solange, não é, primeiramente, ministro, o que é moda? Isso se aplica apenas às roupas que estão em alta, ou as trends das redes sociais, ou o que é moda, pastor? O que é que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Irmão André, essa pergunta faz a gente refletir sobre um assunto muito importante e que envolve também o público evangélico, né? Às vezes a gente fica preso à palavra moda e direciona ela sua vestes, né? Mas não, moda é bem mais amplo. Moda faz parte de uma cultura, né? Faz parte de uma cultura. E eu posso definir moda como tudo aquilo que é adotado por uma sociedade. Todo linguajar, né? Um estilo de vida, né? Tudo isso vai se aplicando ali à moda, né? Um estilo de vida, um comportamento de um grupo da sociedade. E assim a gente vai tendo essa palavra moda, uma diversidade de significados, né? Mas se aplica mais a isso. A moda tem um sentido bem abrangente, né? Bem abrangente, bem abrangente, né? Pelo que o senhor falou aí,
A moda, se ela está dentro da cultura, ela está no nosso cotidiano, não é isso? Quando eu falo de cultura, aí está relacionado a um todo da sociedade, né? A linguagem dela, a forma que se veste, a forma que se relaciona. Então é muito abrangente essa palavra moda. Irmã Solange, toda moda é ruim? Quais perguntas devem ser feitas antes de aderir a alguma moda? Muito bem. Essa pergunta, eu gostei muito desse tema, apesar de ser complexo, mas eu acho que é um tema assim, bem sugestivo para a nossa geração pós-moderna, não é? E a gente vê que ainda existem muitos jovens, talvez por falta de conhecimento, ou de ler a palavra de Deus, porque acima de tudo, né, nós devemos compreender que nós somos guiados pela palavra de Deus, né? Somos guiados pela palavra de Deus. É a nossa fonte de inspiração, né? A palavra de Deus é que nos guia, é que nos molda, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu quero ler um texto sagrado, amém? E eu acho que esse texto é a resposta para esta pergunta, que nos diz assim, quais as perguntas que devem ser feitas antes de aderir a alguma moda. E eu quero ler Filipenses capítulo 4, o versículo 8, que diz assim: finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, né? Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, não é? Aí o que diz o texto? Ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, para que a gente possa, né, analisar, aderir, não é, qualquer estilo de vida, não é? E é claro que o nosso estilo de vida nós já temos de acordo com a palavra de Deus. Então, se traz louvor, né, se é algo que vai glorificar a Deus, que vai exaltar a Deus, né, se está de acordo com a palavra de Deus, são essas perguntas que eu preciso fazer. O que a gente percebe é que tem muitos jovens alheio, né, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, daquilo que a palavra de Deus nos exorta. Então é importante, né, você jovem, não deixe de ler a palavra de Deus. Tem muita gente se inspirando nas mídias, né, buscando influências nas mídias, mas a gente precisa saber que a palavra de Deus é a fonte inspiradora, é a nossa regra de fé, é ela que vai nos mostrar como devemos nos vestir, como devemos falar, não é? Às vezes é atrativo lá fora, né? Principalmente quando surge uma modinha, né? Existem as tendências, né? E a gente vê que é o que está no auge. E infelizmente muitos jovens cristãos mesmo, né? Passa a admirar e daqui a pouco estão com o mesmo comportamento, né? Mas a gente precisa saber e entender que a palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração. Quando você perceber algo que está aí no auge, modinha, modismo, seja o que for, né? Você vai pela palavra. Se for, não erra, né? Se for para glorificar e exaltar a Deus, né? Então você vai filtrar, né? Tem que fazer uma filtragem. E essa filtragem quem nos dá é a palavra de Deus. Amém? Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas me convém. Não é assim? O apóstolo Paulo falou. E é interessante porque ele mesmo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então a gente deve buscar, né, a nossa inspiração, referência, né? Referência, de acordo com a palavra de Deus, e aqueles que realmente, né, vivem pela palavra de Deus, e com certeza não vai errar. É interessante porque, apesar de não citar a palavra moda na Bíblia Sagrada, no texto da Bíblia, mas o princípio bíblico, ele permanece, não é, pastor? Não é, sim, sim. De santidade, de pureza, claro, de modéstia. Então, o princípio, claro, ele rege toda a vida da gente. Toda a vida da gente. E a palavra de Deus, né, ensina as mulheres, as jovens, os jovens, porque antigamente se via muito isso, que a mulher que tinha mais uma tendência, né, para moda, mas hoje ficou diferente. Se restringe, viu? Minha gente, né? Hoje, tanto sexo masculino como feminino são atraídos, né, pelo modismo, e
a gente precisa ter muito cuidado, isso como o meu esposo estava falando, né? Porque a moda não se restringe só à vestimenta, não é? Isso. Não. Mas o comportamento, o estilo de vida, né? E é importante os jovens estarem atentos, porque tem uma tendência muito grande de, às vezes, querer copiar, né? Estilo de cabelo, né? Estilo de roupa, estilo de linguajar, de Exato, cumprimento, linguajar, né? as pessoas pegam as gírias, pegam a forma de dizer, né, as coisas e tudo mais. Muito facilmente, né? Facilmente. Mas a gente tem a nossa cultura, né? Exatamente. Não, às vezes começa em um dia só na rede social, né, e daqui a pouco no outro dia mesmo já viralizou pelo mundo inteiro, né, e tá todo mundo dizendo, tá todo mundo falando. Falando. Né? E a gente tem, inclusive, agora já, aí, né, o pessoal, o Evangelista Gambarra comentando, a irmã Solange comentando, e os meninos aqui ficaram curiosos. A gente já tem uma pergunta aí pelo jovem Matheus Batista, de lá de Tracunhaém. Cadê Matheus? Tá ali. A paz do Senhor. A minha pergunta é, na sociedade contemporânea, muitos têm pregado a respeito da seguinte máxima: meu corpo, minhas regras. O jovem cristão também pode pensar assim em relação à moda? Uma boa pergunta. Pastor? Vamos lá. Nós definimos aqui a palavra moda e agora nós estamos entrando em todo esse grupo, né, que são essas palavras que elas são muito similares. E se a gente não conseguir aqui trazer a diferença mínima entre um ou outro, a gente pode aí errar. Moda, nós estamos agora já entrando na questão da vestimenta, né, do uso. E vamos lá. A moda, como ela é definida por uma época. A moda fica. O modismo, ele é mais passageiro. As tendências são aquilo que, por causa do comportamento da sociedade, não é, os estilistas, os profissionais, eles estudam o comportamento das pessoas naquele momento e eles agora começam a dar opções. E nem sempre as tendências ficam, né? E quando elas ficam, elas passam a ser uma moda, não é? E também tem o estilo. São palavras que estão relacionadas em um grupo. O estilo fala mais da personalidade, fala mais do caráter, fala mais da essência, daquilo que a pessoa é. Aquele estilo de vida que a pessoa adota. E também aí esse estilo de vida está relacionado à forma que se veste, né? Porque vestimento está em toda a Bíblia, né? A gente vai, ao longo da conversa, a gente vai ver isso. Então, Matheus, eu fico para responder a sua pergunta, como a sociedade hoje tem tido essa máxima, né? Meu corpo, minhas regras. Aí, dentro desse estilo de vida que nós adotamos para a nossa vida, né? Nós temos um estilo. E o estilo, como bem falou a irmã Solange, é direcionado pela palavra de Deus. E a palavra, ela colocou em nós uma personalidade. Nós temos uma essência. E essa essência, ela vai nos identificar. E a gente quer ser conhecido com essa essência da gente, com todas as modas. Do jeito que eu falo, do jeito que eu me comunico com o mundo exterior. Eu quero colocar para fora aquilo que eu quero externar. Eu quero externar aquilo que eu adotei como estilo de vida para mim. É uma forma de se expressar, não é? É uma forma de expressar o que está dentro de mim. Ora, a palavra de Deus, ela perdoou meus pensamentos, encheu minha vida. Eu decidi viver para Deus. O que Deus pensa é o que eu penso, o que Deus quer é o que eu quero. Entende? Então eu não posso aderir a essa máxima da sociedade. Meu corpo, minhas regras, porque meu corpo agora não é mais meu. Meu corpo agora é templo do já estou crucificado com Espírito Cristo. Santo. Então, se é templo do Espírito Santo, as regras não sou eu que vou citar. Somos só mordomos, né? Agora nós somos mordomos do corpo, não é? E até porque agora o corpo ele passa a ter grande responsabilidade daquilo que eu adotei como vida, aquilo que eu adotei como estilo de vida. Quando Paulo diz à igreja em Tessalônica, ensinando a ela sobre isso, Paulo deixou bem claro que tudo que é em nós é responsabilidade para aquilo que a gente pensa. Nós estamos aqui servindo a Deus porque Jesus salvou a gente. Ora, Jesus salvou a gente e deu a gente um novo estilo de vida, uma nova forma de enxergar o mundo. Então,
Eu não posso estar agora, já que nós estamos falando de moda, de modismo, de tendência e de estilo, que é um grupo só, né? Então eu não posso deixar que o mundo dite o que eu tenho que fazer. Eu tenho que viver nesse mundo, mas diante daquilo que a palavra de Deus quer que eu seja. Quando Paulo diz a Tessalonicenses, ora, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo. Veja que ele diz em tudo e em todo. E todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, todos os vossos sentimentos, todos os vossos pensamentos, todas as vossas intenções, que tudo isso está direcionado aí à alma. Ele diz assim, e corpo. E corpo. O corpo não está fora disso. Ele diz que tudo e todo deve estar plenamente santificado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu adotei um estilo para mim, um estilo de vida. Esse estilo, ele não é chocado com as modas. Percebe? Porque é um estilo de vida. Se é um estilo de vida, o modismo passa. A moda também passa. Dura mais um pouco, mas passa. Então eu não vivo por moda. Eu sou guiado pelo estilo. Então, Mateus, a minha resposta à sua pergunta seria dizer que não tem como um cristão adotar essa máxima, meu corpo, minha vida, porque o corpo não é meu e as regras não são minhas. São dele. É tudo feito por Deus. Até porque a moda também é uma forma de comunicação, né? O que a gente vê, eu acho interessante que há muitos jovens que faz questão, né, de através da vestimenta, né, eles fazem questão de transmitir o que ele aderiu, né, que grupo ele pertence, né? Existem aí muitos grupos, né, de pessoas que através da vestimenta você olha e diz aquela pessoa ali é de uma comunidade tal, é do grupo tal. Não é assim? Vocês que são jovens sabem mais do que eu, né? Porque outro dia eu estava conversando com minha menina, que geralmente na escola é fácil de descobrir esses estilos, né? E ela estava falando que passou um jovem, eu olhei assim e achei que meio que estranho. E ela disse, mãe, esse estilo aí é estilo emo. Eu nem sabia que existia isso, né? Que é o quê? A vestimenta, né? O estilo do cabelo. E observe que eles fazem questão de dizer que é deste grupo. Mas, infelizmente, há muitos jovens cristãos que parecem ter vergonha, né, de expressar através da forma que você se veste, da forma que você se penteia, né, seu penteado, seu cabelo. Às vezes tem pessoas que parece que tem vergonha, principalmente quando entra na faculdade, na escola, quando vê os outros colegas com outros estilos, eles não têm vergonha, né? O estilo gótico e muitos outros aí que poderíamos citar, mas observe que eles fazem questão de se vestir e dizer eu sou, né, de determinado grupo. Então vocês jovens cristãos, né, têm um estilo de vida, vocês fazem parte, né, da pátria celestial. Né? E a pátria celestial tem a sua cultura, não é assim? Tem a identidade. Nós somos conhecidos. Eu estava aqui no momento do louvor, da adoração, eu estava aqui olhando para o rostinho de vocês, entendeu? Para a forma que se veste. E eu comecei a louvar a Deus. Que coisa linda, vocês são diferenciados. Né? E vocês devem ter realmente alegria no coração de dizer, eu pertenço a uma cidadania, glória a Deus, celestial. Não é uma cidadania terrena, glória a Deus, uma coisa passageira. Como disse o evangelista, o meu esposo, disse assim, tudo isso passa, a moda passa. Antigamente, a moda era interessante que passava-se muitos anos para aderir outra, né, para mudar, era muitos anos. E a gente vê que hoje, né, não é assim. Muda muito mais rápido. Muito mais rápido, né? É uma coisa tão rápida e assim, que envolve, que os jovens, envolve todo mundo. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai junto. Exatamente. Como a irmã Solange estava dizendo, exatamente isso, porque a veste, ela expressa tudo o que tem dentro. Dentro. Né? Por que o roqueiro se veste com aquelas vestes?
Porque ele quer que todos identifiquem ele, por onde ele passar, Isso. que é o modo dele de vida. Estilo de vida aquilo dele. que ele quer para a vida dele. Então, por onde ele passar, ele quer que aquilo possa espalhar que ele é um roqueiro. Então, a gente vai vendo que os comportamentos da sociedade, elas são expressas através das suas vestes. E é por isso que Deus estabeleceu a forma de vestir do seu povo. É verdade. E isso aí está em toda a Bíblia. É. Lembra quando o presbítero André, quando Deus ordenou a Jacó, por exemplo, capítulo 35 de Gênesis, versículo 1 e 2, quando Deus diz assim a Jacó, põe a tua casa em ordem e põe a tua família aí, que eu quero ver a tua família pura, a tua família santa, eu quero que você faça uma limpeza, uma purificação na sua família. Diz a Bíblia que as atitudes que Jacó tomou, primeiro, ele diz assim, os ídolos que a gente trouxe das nossas terras, nós vamos quebrar tudo isso aqui. Não foi? Ele disse, nós vamos jogar tudo fora os ídolos. Aí depois ele chamou seus filhos, a sua família, fez uma reunião, e na reunião ele disse assim, nós também vamos nos purificar. Purificação, como era feito através dos atos cerimoniais, sacrificiais, que eram impostos por Deus ao povo judeu, e ele santificou a sua família. Aí ele diz assim também, e vamos mudar as nossas vestes. Não é interessante? É lindo isso. Vamos mudar as nossas vestes. Nós não vamos ficar aqui conhecido com esse povo da mesma forma que eles vestem. Nós vamos vestir diferente. Nós temos outro estilo. Percebe? Então, veste está em toda a Bíblia e Deus se preocupa com isso. Quando Deus estabeleceu lá a Moisés, Deus disse o seguinte a Moisés, Moisés, não exista roupa de homem na mulher. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Veja o princípio estabelecido por Deus aí. Deus quer que o homem seja conhecido como homem. E Deus quer que a mulher seja conhecida como mulher também através das suas vestes. Isso dá pano pra manga, viu, pastor? Para muito comentário. A conversa está Então, muito me ajuda boa. aí. A conversa está muito boa. A gente já vai chamar nesse momento. Nosso programa está cheio aí de louvor, de adoração, do momento de música. E nós vamos chamar agora a nossa irmã Elienay Silva e a banda para louvar ao nome do Senhor Jesus. Louve conosco nesse momento. Os planos de Deus na tua vida não se frustrarão. Aquilo que Ele determinou será feito. Oh, glória a Deus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Declara comigo. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Ele tem o domínio de todas as coisas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então declare assim: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus
teus planos podem se frustrar. Declare isso na sua casa. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, oh glória. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, ele acalma a terra, pode se abalar, ele tem o controle. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, não é assim? Ninguém pode te levantar. Mas Deus tem um encontro contigo e ele te diz assim: e ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Descansa, ele tá no controle. Sou eu. Ninguém pode te ajudar, né assim? Ninguém pode te levantar. Mas hoje Deus marcou um encontro contigo, e agindo ele, quem impedirá? Amém, que belo louvor nós escutamos. Agora vamos a um rápido intervalo, mas não saia daí que a conversa está muito boa e ainda não acabou. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos o programa AD News Jovem. Uma excelente notícia para você, o AD News Jovem já está de volta e hoje nós estamos conversando sobre um tema de uma relevância gigantesca, não é? Um tema bastante interessante que nunca sai de moda, não é? Que é justamente o tema sobre moda e modismos, né? Que está em alta aí no meio da juventude. Né? E hoje nós contamos com a presença do evangelista Genevaldo Gambarra, mais conhecido como evangelista Gambarra, e a sua esposa, a irmã Solange Gambarra também, não é? Que ficou aí conhecida dessa forma, né? Essa moda pegou, né? A moda pegou. E antes da gente voltar a essa nossa conversa, que eu sei que você está aí ansiosíssimo, né? Porque a gente terminou o primeiro bloco nessa expectativa, a gente vai assistir um VT rapidamente aqui, que é o quadro chamado Mercado de Trabalho. Acompanhe. Olá, meu nome é Josi Tomé, sou psicóloga clínica e social. Vamos estar conversando com vocês um pouquinho sobre como deve ser o meu comportamento no ambiente de trabalho. Então vamos trazer 3 reflexões: a comunicação, que é uma habilidade social, a minha postura, que é uma habilidade interpessoal, e o meu comportamento, que deve ser a minha ética, a minha forma de trabalhar. Quando eu penso na habilidade social da comunicação, eu estou pensando em ser assertivo, me comunicar, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que você está? Então, a comunicação no trabalho é o ponto importantíssimo. Se eu tenho alguma dificuldade, eu preciso me comunicar para resolver as minhas situações.
Eu preciso estar o tempo todo me comunicando para resolver e encontrar soluções para algumas dificuldades que eu esteja enfrentando. A minha postura tem que ser uma postura pautada na habilidade interpessoal. É no ambiente de trabalho que eu vou lidar com todos os comportamentos. É no ambiente de trabalho que eu vou lidar com pessoas que são totalmente diferentes de mim, mas eu vou precisar me sobressair para conseguir lidar com aquela pessoa, entendendo que ela é diferente, mas que todos nós somos diferentes uns dos outros, não é verdade? Então, a partir daí, nós vamos construindo essa habilidade de relacionamento interpessoal. E o meu comportamento deve ser a porta de entrada, o horário de chegada, a forma de me vestir, a linguagem que eu vou usar para com os meus colegas, até mesmo com o meu chefe, a forma de me organizar, a conduta da empresa que eu devo conhecer muito bem. Então, a forma dos meus relacionamentos vai falar muito sobre como é o profissional que eu estou desempenhando. Então, a comunicação, a postura e o comportamento devem estar alinhadas ao meu bom fazer. Então, eu não posso misturar, por exemplo, colegas com amizades, porque depois isso pode se gerar como é que eu posso usar uma expressão? Um mal-estar na própria empresa, onde eu confunda aquele colega com um amigo. Isso não pode acontecer. A amizade vai ficar para fora do trabalho e dentro do trabalho você vai desenvolver aquela habilidade interpessoal. Vou lidar com todo mundo e vou saber dividir o meu tempo, a minha hora e ser assertivo através da minha comunicação. Aqui não é o momento, aqui não é o lugar. A partir daí eu vou começar a desenvolver um relacionamento saudável de um profissional para aquela empresa. Maravilha, prestou atenção nas orientações? Tenho certeza que esclareceu muita coisa. Mas, voltando à nossa conversa, nós vamos agora escutar uma jovem chamada Carla Beatriz, da filial em Feira Nova. A paz do Senhor a todos. A minha pergunta a Bíblia nos fala a respeito de que sejamos imitadores de Cristo, mas como imitá-lo a meio de tanta influência, vamos dizer assim? Amém. Irmã Solange? Muito bem, boa a pergunta, e a gente sabe que realmente existe muitas influências, né? Mas o crente, o cristão, o jovem cristão deve entender que a sua base de fé, regra de fé, está na palavra de Deus. E claro, existem pessoas também que nós podemos nos inspirar e imitar, porque a palavra de Deus nos fala isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, né? Ele chegou a dizer, e eu gostaria de falar na versão NVI, que diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Caros irmãos, observe o que diz o texto de forma bem clara. Sede meus imitadores e prestai atenção. Veja que ele chama aí a atenção dos irmãos da igreja acerca exatamente do que eles estavam fazendo, querendo imitar. Aí ele disse assim, preste atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Tinha muita gente que estava buscando o padrão de comportamento no mundo, não é? E às vezes o que acontece com muitos jovens cristãos é que estão buscando, né, o comportamento de vida, né, nas mídias, nas redes sociais, né, pessoas que estão lá, influenciadores digitais que chamam, isso, né? Os influencers, né? Os influencers e também como aquelas blogueiras, isso, né? Tem. Do meio cristão? Tem, sim. Né? E lá elas demonstram e usam também os mesmos costumes nossos, né? Então, tem a Bíblia como a sua regra de fé
Então a palavra de Deus, ela nos revela, nos mostra que nós devemos imitar a Cristo, né? E como também tem pessoas que servem a Deus, que nós podemos também imitá-los. Tem muitas servas do Senhor, né, nos nossos dias, por que não dizer a esposa do nosso querido pastor presidente, né? Pastor Ailton, a nossa querida irmã Judite, que é uma mãe, que nos inspira, né, que mostra como deve a gente andar, né, qual comportamento ter, como se vestir, né? Então, nós temos sim várias pessoas para que a gente possa imitar, né? Uma dirigente dos jovens, né? A pessoa que está ali, nossos líderes, né, que estão ali à nossa frente, são pessoas que a gente pode estar imitando, né? Porque com certeza a gente não vai errar. Amém? Às vezes é uma questão justamente da fonte onde se está bebendo, exatamente, né? Que está se inspirando. É o filtro, onde né? busca, né? E tudo mais. Eu me lembrei, desculpa, presbítero, que veio aqui na minha mente algo rápido. Eu me lembrei porque é exatamente essa questão da imitação, é que, vamos dizer assim, os artistas, as pessoas que estão na mídia, novelas, filmes, né? São geradores, né, vamos dizer, de trazer para o público, né, uma moda, um estilo, né? E o que acontece? Há muitos que têm se envolvido com isso e, infelizmente, perde o foco, né? Perde a fonte inspiradora, que é a palavra de Deus, né? Que a gente não pode esquecer disso. Nunca esqueça que a palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração. Então não busquem filmes, né? Porque às vezes o que acontece, a modinha exatamente, ela vem exatamente por filmes, séries, né? Novelas, e as pessoas estão bebendo de fonte errada. Se você está assistindo, consequentemente você vai ser influenciada por certas modas, por certas coisas que está passando ali naquela programação. Entendeu? Então é importante, nós temos essa tendência muito grande de imitar as pessoas que a gente vê, seja em filme, seja em novela, ou até mesmo na escola, professor, né? A professora de escola dominical. Nós temos uma tendência muito grande no jeito de falar, né? Assim, desde pequeno eu acho interessante, porque eu lembro que meu esposo, na época que nós ainda estávamos em Petrolina, e o saudoso pastor, né, em memória, o pastor João Severino Fernandes, muita gente perguntava se ele era filho do pastor Fernandes, porque o jeito de falar parecia muito. Mas o que era isso? Porque ele via muito o pastor falando e ele era admirador do pastor e passou, né, a ser um imitador. Né? E como é bom nós termos uma referência, né, de homem e de mulheres espirituais para que a gente possa conduzir a nossa vida. Ainda mais uma referência dessa, né, pastor? Como o pastor João Fernandes, né? Em saudosa memória. Imitar o jeito do pastor não era difícil, não. Difícil era imitar as obras dele. É verdade, pastor. Era um homem de Deus, graças a Deus. E aí a gente ainda tem algumas perguntas aqui a fazer, né? O assunto ainda tá fluindo bem, está muito interessante. E aí, ministro, irmã Solange, a gente queria perguntar, existem modismos que devem ser evitados, não é, pela igreja, claro. Pois não edificam e muitas vezes causam até escândalo, né? Quais seriam esses modismos? Como é que isso funciona, ministro? Como nós definimos aqui no início da nossa fala, presbítero André, que a moda e modismo é muito abrangente, o modismo hoje não é só o modismo em vestes, né? Nós temos o modismo teológico, né? O secularismo é um modismo, o materialismo é um modismo, não é isso? Que influenciam na cultura bíblica. Quantas pessoas não vê o evangelho mais puro como ele é, por causa das influências desses modismos que estão aparecendo hoje. Então, o secularismo tem entrado muito hoje no meio evangélico e tem conseguido fazer com que a cultura bíblica ela esteja aí misturada. O evangelho ele não seja mais o evangelho puro, o evangelho conforme Cristo ensinou, com seus primórdios, com sua base, com sua finalidade.
E esse modismo, eles vão entrando bem devagarinho. Por isso que sutil, Paulo, né, pastor? bem sutil. Por isso que o apóstolo Paulo se preocupou com isso. Né? Quando ele escreveu a Igreja da Galáxia, ele diz o seguinte: amados, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, desça e vos anuncie outro evangelho, além do que vocês já receberam, Paulo disse assim: desprezem, seja anátema, não tragam para dentro de você. Paulo preparou a igreja contra ele mesmo. Tamanho o apóstolo Paulo percebia que os modismos influenciam. Ele chega a chamar de todo o vento de doutrina, vãs filosofias. Verdade. Então ele prepara, ele diz: ainda que eu mesmo, se eu voltar a ensinar a vocês outras coisas... De forma diferente, né? Me desprezem. Veja a segurança doutrinária do apóstolo Paulo. Ele disse assim: eu não vos deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Paulo tinha certeza, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Veja que Paulo estava determinando ali as bases doutrinárias do ensino que ele tinha recebido do próprio Cristo, e ele estava dizendo: isso é um estilo de vida. Nenhuma moda, nenhum modismo é capaz de alterar o evangelho. Hoje em dia, pastor, a gente vê muito pelas redes sociais, inclusive, entrando sutil, como o senhor vinha falando, assim, os pentecostais hoje em dia vêm por aí afora, né? Não aqui dentro, graças a Deus, por conta do nosso pastor, mas cada moda, cada invenção, como se fosse pentecostal, e tem muita gente compartilhando por aí esses modismos, essas teorias novas aí. Né? Se alimentando dessa forma. A roupagem do evangelho hoje, como o senhor disse assim, aqui no mar, aqui também, irmão André. Desculpe dizer assim, mas eu entendi que o senhor está dizendo que não influenciou ainda, mas por causa dos vigias. É verdade. Por causa dos vigias. O nosso pastor, a gente pode se alegrar em Deus. É verdade. Pela firmeza doutrinária dele. Porque depois que uma igreja, ela perde a sua identidade cristã, ela pode ser qualquer coisa. Menos igreja. Menos igreja. Não é? Então é muito fácil hoje, nós estamos vendo assim, o modismo, o modismo teológico, eles querem apoiar suas filosofias vãs, os seus pensamentos, com a própria palavra de Deus. Hoje todo mundo quer ensinar aí na internet. O camarada começou hoje. Já é doutor em divindade. Se vira um papagaio repetindo o que os outros dizem, é doutor de papagaio. Porque ele não pesquisa, ele não tem vida, não tem experiência, não tem profundidade. Nunca pastoreou nada. O que ele quer ser é um influente digital, é isso? Influenciador digital. Então olha que hoje no texto bíblico e começa a juntar versículos como se aquilo fosse uma aula de sabedoria, né? Mas não tem nada de vivência doutrinária. É isso que a gente tem que estar muito preocupado. É por isso que o modismo é muito sério, porque ele consegue destruir um costume, eles conseguem destruir uma sociedade, aquilo que foi construído com muita sabedoria, com muito cuidado, com muito zelo, que foi construído, né, levando em consideração o princípio da palavra, pode ser destruído. Como o irmão André acabou de dizer, né? Essa palavra está muito em voga hoje, que é o movimento. Hoje foi um movimento, mas que movimento? Esse movimento é produzido com que finalidade? Qual a essência? Qual a fonte? Sim. Qual a fonte desse movimento? Entende? Então isso que é o modismo, Pastor, que, como o senhor falou aí... Faz lembrar, inclusive, de um texto muito, muito interessante no Antigo Testamento, quando Eliseu está lá com o povo e alguém traz uma planta diferente e coloca dentro da comida. E disseram a morte na panela. Ele identifica, né? E Eliseu deita a farinha e ali muitas vezes é símbolo justamente do que vem de fora, externo, né? Aquilo que a gente não conhece. Quando o apóstolo Pedro escreveu sobre Paulo, ele disse assim, o nosso irmão amado Paulo, capítulo 3 de 1 de Pedro, né, ele diz, escreveu pontos difíceis de compreensão que até os indoutos e os inconstantes torcem
igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Ou a gente se segura na palavra, como disse a princípio a irmã Solange, examinai as Escrituras. Cadê, jovens? Examinai as Escrituras. Por quê? Porque são delas. Porque são elas que de mim testificam. Ficaram nervosos. Ficaram nervosos, né? E cuidais ter nela, nas Escrituras, a vida eterna. Desviar-se das Escrituras é perigoso, porque a salvação pode estar em jogo. Porque quando a Bíblia define que haja diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, o modismo diz, sejam iguais. Pastor, e a forma sutil tem nada não. Tem nada não. Isso foi do tempo passado. Cafona, quadrado. Então, modismo é isso aí. O André, essa pergunta nos deu a oportunidade de pensar nos fundamentos da palavra de Deus. Como a irmã Solange está falando aqui. E a gente precisa estar realmente atento ao que diz a Bíblia sobre isso. A palavra é a fonte, o que Jesus ensinou sobre isso. O que os apóstolos ensinaram sobre isso. É isso que a gente tem que estar bem atenado. E ainda dá tempo de mais uma pergunta. A adesão a modinhas que hoje estão vinculadas às mídias, como trends, por exemplo, pode ser considerado um reflexo de uma busca por identidade? Sim. Sim. Verdade. Sim. Irmã Camila, como nós estávamos falando, o homem, os grupos são conhecidos pelas suas vestes. Não tem como. Quando Acasia ficou doente, lembra? Ele disse assim, olha, vão lá em Israel, fale com o rei de Israel e diga lá a ele que eu preciso de um Deus, traga alguma coisa aqui para me curar. Aí encontraram Elias. Elias repreendeu e disse, por exemplo, por acaso não há Deus em Israel para que mande buscar lá, né? Aí ele, quando voltou, ele perguntou, a Acasia perguntou, mas como é que ele estava vestido? Como ele estava vestido? Ele estava vestido de pelos e cingido com... era Elias o tisbita. Identificado justamente. Há muitos grupos que são reconhecidos exatamente pelas suas vestes, por causa da sua identidade. Como disse a irmã Camila, da sua identidade. Ora, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, santo, em toda a vossa maneira. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. E é interessante, eu ouvi de um pregador dizendo assim, acho que você vai lembrar, dizendo assim, que quando Moisés foi achado no rio Nilo, a filha de Faraó a identificou como o quê? Como um bebê hebreu, não foi? Aí eu pergunto, por que ela conseguiu ver que era um bebê hebreu? Que aquela criança fazia parte do povo de Deus. Com certeza, pela forma que ele estava vestido, não é? Sem dúvida. Esse texto que o Solange está falando é muito interessante, porque esse mesmo Moisés depois é confundido. Veja que quando ele foge lá para a terra de Labão, aí as filhas de Labão disseram assim, um homem egípcio. Ele era egípcio? Não. Mas por que ele foi identificado? Já tinha pelas vestes. Então as vestes, ele estava vestido com as vestes do Egito. Ela disse, um homem egípcio nos ajudou. Porque as vestes eram egípcias. Então não se pode um hebreu estar vestido com vestes do Egito. Exatamente. Se a gente quiser ser servo de Deus, tem que se vestir como servo de Deus. Se eu quero ser conhecido como servo de Deus, as minhas vestes denunciam a santidade que eu aderi para a minha vida. A santidade interna, ela vai explodir no externo, porque eu aderi isso, eu decidi ser um servo de Deus. E ele chegou até a dizer assim, tenha cuidado porque da forma que você se veste, porque você não é filha da filha de Faraó. É isso. E isso, assim, ficou muito forte e eu guardei aquela palavra, porque realmente, né, Moisés não era filho da filha de Faraó. Moisés era filho de Joquebede. Moisés tinha uma identidade. Moisés foi criado
sabendo que ele tinha uma origem, e a origem dele era do povo de Deus, né? Não, ele cresceu com aquilo. E é tanto que, claro, que mesmo ele estando ali no palácio, né, ele não deixou que as coisas, né, as influências de lá, contaminassem aquela característica dele, né, porque ele cresceu, aprendeu e não deixou se contaminar. Então é importante a gente saber disso. Sempre que você for usar algo, você tem que fazer essa pergunta, né? Serve para mim? Eu sou uma filha de Deus. Isso me caracteriza, Isso me caracteriza, né? Tá demonstrando que eu sou, porque a Bíblia mesmo é quem diz que a mulher santa, ela tem que se vestir com pudor, né? Com modesta, né? Com pureza, sobriedade. Isso revela a característica de uma mulher, de uma jovem cristã, né? Não adianta o mundo querer impregnar, colocar a cultura deles e o sistema humanista deles. A Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, né? A gente não pode amar, queridos, não pode colocar o nosso coração nas coisas do mundo. São atrativos? Sim. São feitas para ser, né? Sim, são atrativos. Os nossos olhos, por isso que o texto ainda completa, né? Porque a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne, e aí vai. E a soberba da vida. Não né? é do pai, mas do mundo, né? Nós somos atraídos pelo que a gente vê, né? Pelo que a gente escuta. E como é que eu vou colocar diante dos meus olhos aquilo que não serve para mim? Aquilo que não vai me acrescentar na questão da minha fé, da minha vida espiritual. Como que eu vou colocar... Foi emocionante. É muita coisa. A empolgação pegou, o espírito estava conduzindo aqui, mas a gente tem o horáriozinho, a gente vai precisar dar uma pausazinha bem rápida na nossa conversa. Tá empolgada, a irmã Solange vai segurar ali, o mistério, o rolo vai descer depois aqui. E nós vamos agora de mais um louvor com a nossa cantora Elienay Silva, e depois vamos a um rápido intervalo, né? Mas voltamos daqui a pouquinho, não sai daí, cante conosco, adore, louve ao Senhor Jesus aqui neste momento. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que é grande, a um Deus que é único, poderoso e é digno da nossa adoração. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. Oh meu Deus, se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar e não reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Será que você pode adorar Ele? Ele está presente aqui, Ele está presente aí na sua casa também. Oh, glória a Deus. O que adianta ter os olhos e não enxergar?
ver a sua volta, pões aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está. Mas nós adoramos ao Deus que é vivo. Oh glória, oh meu Deus, se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. Declare isso, oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Se você puder declarar isso comigo, que ele é único, que ele é grande, que ele é tremendo, que ele entra onde você não pode entrar, que ele tem o domínio de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos declarar. E outro igual não há. E outro igual não há. Enquanto você declara isso, cadeias estão sendo quebradas. E outro igual não há. E outro igual não há. Adore a Ele. E outro igual não há. E outro igual ao nosso Deus não há. E outro igual não há, não há. E outro igual ao nosso Deus não há. E ele está aqui, declara isso, jovem. Tem glória dele aqui, tem cheiro. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Irão reconhecer, terão que confessar que só há o Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual ao nosso Deus não há. E o ADNews Jovem já está de volta. Foi bem rapidinho, não foi? Não esqueça de compartilhar o nosso programa, está uma bênção, não é mesmo? Hoje, tratando o tema moda e modismo, estamos com o evangelista Genevaldo Gambá e a irmã Solange Gambarra. A conversa está muito boa, está passando tão rápido. E você de casa, tenho certeza que está aí recebendo e meditando em tudo, que já foi e será falado ainda aqui nesses instantes finais. E nós vamos agora de pergunta, né? As perguntas estão fluindo aqui, está na mente deles e nós temos o jovem Gustavo Dutra de Feira Nova. Amém, Gustavo? Pai do Senhor. Amém. Minha pergunta é, qual o prejuízo da influência mundana para o jovem cristão? Qual o prejuízo da influência mundana para o jovem cristão? O prejuízo, como é seu nome? Gustavo. Os prejuízos, eles são bem notáveis, né? Porque quando o mundo ele está ditando as regras para um jovem cristão, é o primeiro sinal que a coisa não está correta. Porque nós acabamos de ouvir que tudo que há no mundo existe prejuízos irreparáveis para a vida espiritual.
Porque nada que o jovem precise está no mundo. Nada que preenche a vida de um jovem está no mundo. Entende? O mundo está preparado para um sistema de pecado. Levar as pessoas para pecar. E no assunto que nós estamos tratando, observem que coisa interessante. Êxodo, capítulo 28, versículo 2. Quando Deus escolheu Arão e seus filhos para o sacerdócio, e eles deveriam administrar o ofício sacerdotal, até as vestes dele foi Deus quem determinou como fosse. Aí veja o que Deus diz. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória do ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração e que tenhas enchido o seu espírito de sabedoria para que eles façam essas vestes. Percebem que até as vestes sacerdotal foram pessoas que foram escolhidas por Deus para serem cheias do Espírito Santo, para desenvolver uma vestimenta que quem olhasse percebesse que aquelas vestes eram santificadas ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que tudo que há no mundo existe concupiscência dos olhos, a soberba da vida e não a do Pai, mas do mundo. Os estilistas mundanos, eles estão preparados para promover o nudismo e a sensualidade. Então as nossas vestes, elas são instrumentos para o bem ou para o mal. Quando Adão e Eva ficaram lá, que o período da inocência deles caíram por terra, que o pecado chegou à vista, a primeira coisa que Deus fez foi cobri-los por causa da sua nudez. Porque a nudez de um homem, a nudez de uma mulher, porque às vezes quando fala em nudez, se gera logo uma atenção ao sexo feminino, mas biblicamente tanto o homem como a mulher, elas têm que andarem com seus corpos cobertos. Então perceba que a influência do mundo quanto à veste é muito forte. É por isso que moda, modismo, tendências, estilos, essas coisas não vão mudar. Cada dia mais o diabo vai inventar coisas, o mundo vai estar aí promovendo tudo para destruir a santidade da nossa vida. Então o mundo é muito mau. São inimigos que a gente tem. Ora, como acabei de dizer aqui, o estilista do sagrado, ele era diferente. Eu disse, eu não quero qualquer pessoa para fazer as vestes sacerdotais, não. Porque ele tinha que ter a dosagem do Espírito para promover aquela veste, para fazer aquela veste. Como que uma mãe vai mandar sua filha para qualquer costureira? Não, uma mãe cuidadosa não deixa. Essa costureira tem princípio, essa costureira enxerga a palavra, essa costureira é cheia do Espírito, porque mais forte do que o nudismo é a sensualidade. O nudismo, ele é mais fraco no sentido de chamar a atenção do que a própria sensualidade. Os decotes, eles fazem mais mal do que a própria nudez. Desperta a curiosidade de ver, de assimilar, de criar ideias do que aquele decote. E aquele estilista, ele não fez isso por nada, ele foi inspirado pelo diabo para aquele decote. Ele vai promover a sensualidade no sexo oposto para isso. Compreendem? Então, o mundo, meu amado, foi preparado para ser inimigo de Deus. E não devemos nos conformar, né, pastor? Não devemos tomar a forma. O mundo é inimigo de Deus. Como a irmã Camila está me ajudando muito, né? Obrigado, irmã Camila. É uma forma. Romanos 12:2 diz, não se amoldem. Não tome a forma. Isso sempre foi. Veja que quando a rainha de Sabá foi convidada para ir para o reino de Salomão, que ela tinha a ideia de ser, olha, Salomão, o reino dele é uma coisa espetacular. O que foi que ela foi observar?
Veja lá, capítulo 10 de primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 5, diz assim: e ela observou as vestes dos servos. Porque a dignidade de um ofício é representada pelas vestes. Pronto, evangelista, deixa eu pegar um ganchinho nisso que você está falando, já vou emendar na próxima pergunta. Então vamos porque lá. Já completa, tá certo? Vamos lá, então. Pronto. Os modismos entre jovens cristãos podem influenciar suas escolhas na vida adulta? É por isso que pode. Percebe que influencia? Veja que nenhum magistrado vai julgar com qualquer roupa. Herodes, capítulo 12, versículo 21 de Atos dos Apóstolos, me parece que é esse versículo, quando ele vai julgar Pedro, diz que ele vestiu as vestes reais para dar peso ao julgamento de rei. Veja que as filhas de Saul, 1 Reis, capítulo de número 8, diz que elas eram vestidas de escarlatas, porque elas deveriam ser diferenciadas. Isso. Então, as vestes representam. Um motorista executivo, ele não tem qualquer veste. Um parlamentar... Em toda palavra, né, pastor, a gente vê a manifestação das vestes representando nós como sacerdotes, não é isso? Nós como sacerdotes. Com certeza. Precisamos estar bem apresentados, porque representamos o reino de Deus. Não é de todo jeito que a gente vai para a presença dele, né? Com qualquer tipo de roupa. Como eu tinha falado até no bloco anterior, na questão que como que uma pessoa que serve a Deus, seja homem, seja mulher, né, consegue vestir uma roupa que você está vendo. Às vezes você pode até fazer vista grossa, mas você está vendo, que você se olha no espelho e está vendo que aquela roupa está sensual. E como que você consegue ir à igreja e adorar a Deus, né, com aquela vestimenta, sabendo Mas isso só que se você está de consegue, forma Solange, imprópria. quando dentro está corrompido. Com certeza. Quando os valores foram invertidos. Porque se estiver com a vida espiritual em dias, né? Não tem condição. É o verdade. oposto, não tem como. Eu acho Porque que- o Espírito reprova, o Espírito Santo reprova. É, sim. A palavra reprova. E se a pessoa é guiada pelo Espírito, ela não consegue. Porque Ela não a consegue. própria palavra de Deus diz assim: sede santo, como eu, Senhor, sou santo, né? Então, santo é o quê? É ser separado. Não adianta ter junção com o mundo. Nós não somos daqui, né? Somos apenas passageiros, né? Somos pessoas que... Peregrinos. Peregrinos é a aqui. palavra que estava me faltando. Peregrinos, né? Como eu disse, a nossa cidadania não é aqui, é os céus. Então, se a gente estiver pela palavra, né? A palavra nos torna sensíveis, né? A palavra nos torna com a mente aberta. Não, isso aqui não serve para mim. Não precisa ninguém chegar para dizer. E é interessante que até o próprio mundo sabe. Sabe de tal forma que quando você se veste de forma diferente, vai para a escola. Eles mesmos que te dizem, tu não é crente. Com e tu essa se veste. roupa. Tu se veste assim? Porque eles entendem que o crente tem um padrão. Tem um padrão. Uma forma, né, irmã Já é Camila? conhecido. O guia é um só. A forma é diferente. A Bíblia continua sendo... Continua, não Nossa, muda, é guia. imutável, né? Amém. Então não tem como mudar. Quando a pessoa do mundo olha pra gente e que vê já fora do padrão do que a gente prega, do que a gente fala, do que a gente vive, eles mesmos é quem cobram. Então dizer que não sabe, né? Muitos cristãos dizem assim, não sei qual o padrão, se tiver dúvida, vá para a palavra de Deus, vá para a doutrina, né, do pastor. Amém. Glória a Deus. Então, é exatamente isso que a gente vinha falando, né? Mas, infelizmente, nós estamos finalizando aqui, terminando o nosso programa, ADNews Jovem. Mas nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao nosso pastor por termos estado aqui, não é? Na presença do Senhor, louvando ao nome do Senhor Jesus, aprendendo de sua palavra. Queremos agradecer ao evangelista Gambarras, né? E deixar aí para as considerações finais, os agradecimentos, né, pastor? Amém, irmão André. Presbítero André, eu já quero me dirigir aqui a todos os jovens que estão aqui, né? Ao senhor, a sua esposa, a irmã Camille, a todos os que estão nos assistindo em casa, que para nós foi uma bênção poder ter cooperado de alguma forma com seu crescimento espiritual nesse tema que vale a pena a gente não ficar retido só ao que nós ouvimos aqui, mas fazer uma pesquisa mais aprofundada, de forma teológica, de forma doutrinária, porque vale muito a pena
porque é um campo que o diabo tem explorado muito e tem confundido a mente de muita gente. Então, quero agradecer a você que esteve em casa aí e a nossa gratidão também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton, poder cooperar com ele, eu tenho que ter um coração grato, né? Conhecendo as minhas limitações e o pastor ter contado comigo, somente uma gratidão muito grande a Deus. Também a minha esposa, a irmã Solange, né, que fez uns cortes aqui comigo e me ajudou aqui. Dialogou, né, pastor? Foi uma bênção. Solange, foi um prazer ter a senhora também. Pode dar suas considerações. Prazer é todo meu. Sinto-me honrada, privilegiada, né, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos com os jovens, tanto aqui como também aí do outro lado da telinha, né? Muitos que estão conosco. Com certeza foi de bênção para a sua vida e tem edificado a sua vida. E para mim é um motivo de muita alegria saber que o Espírito Santo tem nos ajudado nesse tempo, né? Nessa época, né? De estarmos aqui trazendo uma pequena cooperação. Como disse meu esposo, a gente sabe das nossas limitações, mas acredito que deve ter ficado aí alguma coisa, né, no seu coração, na sua vida, e cada dia mais para que nós possamos melhorar, né? Isso tanto para você, querido jovem, como também para a minha vida também, sempre a gente está melhorando, né? E com certeza o Espírito Santo há de nos ajudar, que é o nosso amigo fiel, que está conosco, nos ajudando em tudo, né? Deus abençoe, é um prazer estar com vocês, presbítero André, querida irmã Camila, Deus te abençoe, né? Para mim foi motivo de grande alegria e é bom estarmos juntos, né, meu amado. Deus abençoe, né? Eu gosto assim, porque normalmente quando a pergunta é direcionada logo para ele, eu acho bom porque dá tempo, sabe? Eu vim fluir, né? Quando é de primeira assim para a pessoa e a gente fica... Mas aí sempre é bom, porque com certeza tem aí o conhecimento da palavra de Deus, né? Estuda mais e aí fica mais fácil, né? Vai pegando aqui o gancho, né? Amém. Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer também a presença da nossa irmã Elienay. Foi uma bênção com a banda, né? Foi uma bênção para a glória de Deus. Amém, irmã Camila. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Para mim é uma alegria, uma honra estarmos aqui adorando a Ele. A gente sentiu a presença de Deus, fomos edificados e para mim foi um prazer estar com a senhora, com o presbítero André, com a evangelista Gambá, a irmã Solange e todos os jovens. Foi uma bênção, sentimos Jesus de pertinho, Jesus falou conosco e aprendemos mais da parte dele. Foi uma bênção, meu coração está grato a Deus. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança de estarmos aqui e toda a equipe da Rede Brasil. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmã Elienay, que a gente sempre contacta nas cruzadas ali na superintendência. Amém. Queremos agradecer aos jovens, né, ali de Feira Nova e os jovens de Tracunhaém. Tracunhaém é terra do barro, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vocês estão felizes por terem participado aqui neste dia. Digo amém. Amém. Glória a Deus. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E agora nós vamos de mais louvor, né? Nós vamos adorar a Deus mais uma vez com a irmã Elienay e a banda. E nós vamos convidar todos para estarem de pé aqui neste dia, né, neste instante. Vamos todos ficar de pé aqui, louvando ao nome do Senhor Jesus. Descansa teu coração, Deus está cuidando. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Aí você diz assim: muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas diga, mas prefiro confiar sem entender. Diga pra Ele: eu creio em Ti. Oh, glória. Eu creio em Ti, eu
forma especial com você. E ele te diz assim: meu filho e minha filha, quando você sente medo, ó, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Ei, jovem, este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade, tem surpresa de Deus pra você. Eu cuido de ti. Ele tá cuidando, jovem, descansa. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Olha o que ele diz. Oh, glória a Deus. O que eu tenho é bem maior, bem melhor, você nem imagina. Pois só eu sei, jovem, do teu amanhã. Então recebe, recebe, recebe o abraço meu. Pois da tua vida, da tua casa e da tua família, quem cuida sou eu. Ele tá cuidando, descansa. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Talvez você não esteja entendendo, mas ele está dizendo: eu cuido de ti. Eu vou abrir as portas, porque eu cuido de ti. Eu vou te dar estratégias, porque eu cuido de ti. Eu vou te fazer viver coisas novas, porque eu cuido de ti. Descansa em mim. Deus está falando contigo e comece a sorrir. Depois de você ouvir a voz de Deus, você diz para ele assim: eu creio